Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo sobre o tema A Igreja no Apocalipse. Hoje vamos falar de um assunto que até certo ponto é muito controverso no meio dos cristãos, que é sobre o reino de Cristo na Terra. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu joinha, curte aí, compartilhe com seus amigos, ajude a esse canal ser conhecido. E quando você curte, você está ajudando o nosso canal. Acompanhe as nossas publicações, muitos assuntos nós tratamos aqui, sempre com uma leitura e um comentário à luz de Cristo e do seu Evangelho. E não é diferente no capítulo 20. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, e como toda literatura apocalíptica, tem o propósito de revelar as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer a partir do que está acontecendo. Então, o foco principal do Apocalipse não é o que vai acontecer, mas é o que está acontecendo no momento em que essa literatura é produzida, essas profecias, né, se nós podemos chamar assim, são dadas, com o propósito de revelar o que está acontecendo no mundo espiritual, por trás dos acontecimentos desse mundo. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja no tempo do Império Romano. A igreja e o Império Romano, nós já lemos sobre isso, que é aquela besta daqueles dias, é o pano de fundo do livro de Apocalipse. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 20, nós não podemos perder essa visão, que o capítulo 20 trata de coisas que aconteceram naqueles dias. Que dias? Nos dias da primeira vinda do Senhor, nos dias em que ele morreu e ressuscitou, nos dias que o seu Espírito foi dado e aparece o que nós chamamos de a Igreja de Jesus Cristo. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver os apóstolos falando, especialmente o apóstolo Paulo, que a igreja é o novo Israel de Deus. Assim como também os fiéis de Israel no passado eram a igreja naquele tempo. Paulo fala lá em Efésios que a igreja é um mistério oculto. Por quê? Porque é o povo de Deus no meio do que se chama povo de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que ainda que Israel seja como as estrelas dos céus, incontáveis, só um remanescente se salvaria. E o que é esse remanescente? Os verdadeiros filhos de Deus. Nós encontramos verdadeiros filhos de Deus no Velho Testamento, ou seja, nós encontramos a igreja no Velho Testamento, no meio de Israel. E a igreja do Novo Testamento é chamada do verdadeiro Israel. Paulo chega a dizer que a verdadeira circuncisão é a que é feita do coração. E ele está falando sobre o quê? Conversão, arrependimento, metanoia, mudança de entendimento e de coração. Então, quando Jesus veio, e você pode pegar o seu Novo Testamento, os Evangelhos, ele sempre diz o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino dos céus, não é um reino desse mundo. Em certa passagem, Jesus chegou a dizer o seguinte, que o reino de Deus não vem com visível aparência, nem direis, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Essa é a natureza do reino de Deus.
na terra. É um reino nesse mundo, mas não é um reino desse mundo. É isso que nós encontramos no Novo Testamento e não poderia ser diferente no livro de Apocalipse. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitos que veem o livro de Apocalipse como um livro de profecias para o futuro. Não profecias reveladoras para o que estava acontecendo no presente, como é a literatura apocalíptica, mas um livro de profecias para o futuro. Então eles jogam o reino de Deus para um evento futuro, porque eles têm a mesma visão que Israel passou a ter em determinado momento da sua história, especialmente a partir do cativeiro babilônico, porque as profecias do reino de Deus, elas são dadas por profetas desse período, e eles cometeram um erro crucial. E eles vêm cometendo esse erro desde quando eles resolveram escolher um rei, lá nos Juízes, que eles queriam ter um rei como as outras nações. É conceber que o reino do Messias seria um reino não só neste mundo, mas deste mundo. E eles jogam isso para a segunda vinda do Senhor. Eles acreditam que a segunda vinda do Senhor vai ser para implantar esse reino, mesma visão judaizante do reino de Deus, que seria um reino terreno. Mas olha o que diz aqui, olha o que Jesus ensinou. Jesus, quando ele falava do evangelho, ele sempre usava a expressão o evangelho do reino. Pega lá, pega uma chave bíblica ou no seu próprio celular e joga lá na sua Bíblia evangelho do reino. Sempre o evangelho é chamado por Jesus de evangelho do reino, porque o reino de Deus veio para ser estabelecido nos corações dos homens. E quando a gente lê aqui Apocalipse 20, olha, vamos começar a ler aqui, Apocalipse 20, versículo 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um período de tempo. Presta atenção. Aí você diz, olha, mas isso já aconteceu? Sim, já aconteceu. E eu posso provar. Vamos lá em João, capítulo 12, verso 31 e 32. João 12, 31 e 32. Agora, não no futuro, agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Jesus está falando aqui que a sua morte na cruz, não é apenas um testemunho do perdão dos pecados, mas é também a vitória contra o príncipe desse mundo. E aqui Apocalipse diz que ele viu um anjo, a antiga serpente, ou melhor, ele viu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então, em que sentido Satanás está preso? Ele está preso para não enganar as nações. Por quê? Porque o reino de Deus opera o poder do evangelho.
Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Jesus estava conclamando seus discípulos para espalhar o evangelho do reino de Deus. E Satanás não teria poder de impedir isso. É nesse sentido que o texto fala de que Satanás foi preso. Por que isso era tão importante para os discípulos naqueles dias? Porque eles precisavam entender que enquanto eles estavam perseguidos, enquanto Satanás utilizava o Império Romano ali para estabelecer o seu domínio, enquanto o Império Romano tentaria destruir a igreja e mais tarde enganar a igreja, criando uma igreja falsa, tudo isso era os limites do que ele poderia fazer. Satanás nunca teve poder para impedir o evangelho de Cristo se espalhar pelo mundo. Lembra quando Jesus disse que o reino de Deus é como uma mulher que põe fermento em 3 medidas de farinha e deixa lá até tudo ficar levedado? Ele estava falando sobre a natureza do reino de Deus. E isso Satanás não pode impedir. Porque a morte de Cristo o expulsou desse mundo. Então, é tão claro isso. Isso bate tanto com as palavras de Jesus, né? Que quando o Filho do Homem for levantado, será expulso o príncipe desse mundo. Que o juízo chegou com a cruz de Cristo. Porque quando Jesus morreu, nós morremos com ele. O poder do pecado foi desfeito. E o poder do evangelho foi estabelecido. O reino de Cristo é o reino do evangelho. Mas vamos continuar aqui, porque ele diz ali, no final do verso 3, e depois importa que seja solto por um tempo. Ou seja, depois desse período, onde o evangelho do reino se espalharia sobre as nações, antes do tempo do fim, Satanás será solto e ele vai voltar a enganar as nações. Isso dá a entender que vai chegar um tempo, e alguns já acham que já chegou, que o evangelho de Cristo cessará. Esse período do reino de alcançar as nações. E alguns dizem que o evangelho já chegou a todas as nações. Não sei se eu acredito nisso, não. Eu tenho para mim que nós ainda estamos no tempo da expansão do evangelho de Cristo. Ainda no meio de todo o engano, ainda no meio de todas as situações adversas, ainda há poder para alcançar pessoas no mundo todo. Mas vai chegar uma hora que isso vai acabar. Nós sabemos disso. E precisamos entender. Para isso nós precisamos lembrar das palavras de Paulo lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses também trata do mesmo assunto, que é a apostasia. Bom, alguém pode falar, mas a apostasia vem desde o tempo dos romanos, sim, desde os tempos dos romanos. Mas vai chegar um momento em que essa apostasia vai prevalecer. Lembra lá no testemunho das 2 testemunhas que representam a igreja fiel, Esmirna e Filadélfia, que no final do tempo da profecia dessas 2 testemunhas, elas seriam mortas. Então vai chegar um momento que vai fechar. O céu vai fechar
para o evangelho de Cristo na terra. Satanás será solto e ele enganará as nações. Talvez o surgimento do último grande império. Porque depois que o Império Romano foi destruído, outros povos tentaram chegar a ser um império mundial, como eram os romanos naquele tempo, e não conseguiram. Havia um detendo. Isso fala lá em Tessalonicenses, há um que o detém, que seja colocado fora. Então se manifestará o iníquo, filho da perdição. Isso se falando do domínio do engano nesse mundo. No fim do avanço do reino de Deus na terra. No fim do avanço do evangelho do reino. Parece que é isso que nós vemos lá nas profecias, tanto do Novo Testamento, quanto do livro de Apocalipse. Texto das duas testemunhas, principalmente. Olha que coisa interessante aqui. No verso 4 vai falar sobre o reino de Cristo. Volta a falar. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder... E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal de sua testa nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, mesmo o povo de Deus sendo perseguido, encarcerados, torturados e mortos, do ponto de vista do céu, eles estão assentados em tronos. E olha que ele diz, que eles viveram e reinaram por 1000 anos. E olha que interessante aqui. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Ora, nós sabemos que essa primeira ressurreição é o novo nascimento. É a ressurreição espiritual. Então, aqueles que foram perseguidos, encarcerados, torturados e mortos, eles viveram em meio a tudo isso, porque eles tinham participado da primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, quando alguém crê e recebe como seu Salvador e Senhor a Jesus Cristo, e se torna um discípulo de Jesus. E ainda que seja morto, perseguido, porque esse poder de Satanás não foi tirado. Esse poder de Satanás não foi tirado, de matar o corpo, de perseguir, de torturar, mas sim o de impedir a expansão do evangelho do reino. Isso ele não teve. Só no tempo do fim, pouco antes da volta do Senhor, é que o engano vai prevalecer. Vamos continuar aqui. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Por quê? Porque esses mortos, no final dos 1000 anos, na volta do Senhor, eles vão ressuscitar para o juízo final. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. Porque mesmo que as pessoas morram fisicamente, haverá o dia da ressurreição, e todas voltarão à vida para comparecer diante de Deus. Então a primeira morte é a morte física, e a segunda morte é a morte espiritual, que o livro de Apocalipse fala também, quando tudo que será lançado no lago de fogo será consumido. Verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte, que é a morte espiritual eterna, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quando?
Aqueles dias já estava acontecendo. Hoje está acontecendo. O reino de Cristo é agora. Vamos ler uma outra passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 a 26. Presta bem atenção. Depois virá o fim. Ele está falando aqui sobre o período do evangelho do reino. E ele diz, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. Ou seja, no fim dos tempos, no dia do juízo, na volta gloriosa de Jesus, ele vai entregar o reino a Deus, o Pai, porque agora ele está reinando através do poder do Evangelho. E quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ou seja, aqueles que participaram da primeira ressurreição serão transformados, a Bíblia diz. E o que é mortal será revestido da imortalidade. Os que tiverem mortos ressuscitarão. É o fim da morte. É o fim da morte acontecerá na volta do Senhor. O último inimigo a ser vencido. Na vida daqueles que estão no reino de Deus, é claro. Voltando a Apocalipse 20. Vê o que é que vai acontecer no final desse reino, antes da volta do Senhor. Verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Ou seja, todos aqueles que não estiverem no reino de Deus, todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição, todos aqueles que não estiverem em Cristo, serão enganados. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para os ajuntar em batalha. E subiram sob a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Isso só vai acontecer na volta do Senhor. Pega todas as passagens que falam da volta do Senhor, especialmente as faladas por Pedro, que associa a volta do Senhor a um fogo que vai consumir tudo que é deste mundo e que haverá novos céus e nova terra. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Aqui nós temos a aniquilação de Satanás. No lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que aqueles que creram em Cristo, nasceram de novo, participaram da primeira ressurreição, o próprio Jesus disse que não entra em juízo. Mas Deus há de julgar todas as pessoas que viveram nesse mundo, segundo as suas obras. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, do homem Jesus que veio à terra, nunca ouviram falar da sua morte na cruz, nunca ouviram falar de perdão de pecados, mas eles têm
de alguma forma, a graça de Deus nas suas vidas. Porque foi isso que Isaías viu. Santo, santo, santo é o Senhor, sua glória enche toda a terra. E diz a Bíblia que na glorificação de Jesus, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele realizou, da obra completa dele de salvação dos homens, ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. É o que diz o profeta Joel. E de alguma forma o Espírito de Deus alcança muitos corações que vivem o Evangelho sem nem saber nada sobre ele. É por isso que haverá salvos de todos os tempos, de todos os lugares, porque muitas pessoas perguntam, e como viviam, e os índios que viviam aqui há milhares de anos antes de chegar alguém para falar do Evangelho, na América do Norte, no continente africano, no continente asiático, na Índia, na China, como é que faz? Mas quem diz que o Evangelho não alcançou essas pessoas? Quem diz que o Evangelho não tem poder de alcançar as pessoas? O Evangelho do Reino, que coloca o amor de Deus no coração das pessoas, que destrói o egoísmo, que leva elas a servir e amar o seu próximo. Quem diz que isso não é possível acontecer? Ah, mas Jesus morreu há mais ou menos 2000 anos atrás e os que viveram antes dele ter morrido na cruz. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, desde o princípio, o Espírito de Deus, a glória de Deus, está sobre os homens, alcançando corações. E esse é um ponto importante. Ninguém pode ser salvo realmente sem Cristo, mas não. Olha, presta bem atenção, muita gente torce isso. A humanidade foi salva por Cristo na cruz, desde a fundação do mundo. Muitos que ouvem isso, recebem isso pela fé. Mas aqueles que não ouviram, tem como essa graça alcançá-los. Porque a salvação vem da graça de Deus. Muitas pessoas superestimam a fé. Quase que acreditam que é a fé que salva. Não é a fé que salva. É Cristo que salva. Ah, mas ele salva por meio da fé. Mas quem diz que a fé é aquilo que nós entendemos que é a fé? Quem diz que uma pessoa que viveu lá na China e nunca, muito antes de Jesus vir ao mundo, muito antes do Evangelho ser pregado, ela não foi alcançada por esse Evangelho que emana da cruz de Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a graça é poderosa para salvar. Até quem não é cristão. Porque é Jesus o Salvador. Não é a nossa fé que nos salva. É Jesus que nos salva. Por meio da fé. É claro, a fé é um meio. Mas quem diz que a fé está restrita ao que nós chamamos de cristianismo? Esse é um ponto importante, precisamos entender essas coisas. E aqui diz que os homens serão julgados segundo as suas obras. Por quê? Abriu-se livros que é uma forma de dizer que tudo que nós fizemos está registrado por Deus. É uma visão, lembra? Não é uma coisa que realmente é daquela forma, mas é uma visão de que no juízo final, muitos estarão no livro da vida. E aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que tudo consome, inclusive o inferno. Que Deus possa nos ter dado entendimento de compreender a natureza do reino de Deus, que o reino de Deus está entre nós, que o reino de Deus está onde Cristo está, que o reino de Deus está no coração e que ainda há tempo de entrarmos para o reino de Deus se nós não estivermos nele. Que Deus nos abençoe.